Olá, pessoal. Vamos iniciando aqui a nossa live. Boa noite, muito boa noite a todos. Nessa segunda-feira chuvosa por aqui, bastante chuva aqui no sul do país. Como é que tá aí na região de vocês? Essa segunda-feira, lembrando, né, antes de mais nada, quem não está inscrito aqui no canal do Full Trader, né, se inscreva aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, está chegando agora de paraquedas. Eu sou Regis Brito, analista CNPI aqui da casa. E deixa aqui nos comentários, né, o que você está achando aí. Então, nossos encontros, né, só para a gente fazer uma recapitulação, toda segunda-feira a gente faz um fechamento do mercado, o que aconteceu no fim de semana, as notícias mais relevantes, os fatos mais relevantes, aquilo que balançou o mercado, né, no intraday, na segunda-feira também, né? Então, algo que foi ali mais relevante aos meus olhos, nas minhas operações aí, né, com os nossos clientes e nossos alunos. Então você vai ter todo esse apanhado aí no dia de hoje, até para tirar proveito dessa semana que é mais curta. Nessa semana a gente tem um feriado aí na sexta-feira, então deixa aqui nos comentários, né, se você está acompanhando aí essa nossa série aí de lives aí nas segundas e sextas-feiras, né, não teremos aí, tendo em vista o feriado, né, no dia 21, mas na quarta-feira a gente tem vídeo aqui, né, vídeos gravados aí trazendo vários assuntos aí, padrões de candle, né, entradas nas operações, como os operadores de mercado operam, indicadores, e deixa aí nos comentários, né? Então, dependendo da demanda que a gente tiver, a gente vai produzir aí os conteúdos das quartas-feiras aí para vocês. Então vamos lá, pessoal. O que a gente, né, o que eu trouxe para vocês aí no dia de hoje, até o título, né, da nossa live aí, né, o que está precificando, né, o mercado atualmente, né? Na opinião de vocês, deixa aí nos comentários também, né, Regis? Eu acho que o que está precificando o mercado, né, é a inflação, é o petróleo, né, é os juros, são, né, os bancos, né? Então, o que você acha ali que tá dando tom, né? A gente está vendo aí que desde a pandemia para cá, né, tivemos várias narrativas aí, né, globalmente falando, né, dos mercados que, né, deram o tom no mercado. Então, a gente teve guerra, teve commodities, teve inflação, né, teve crise bancária. Então tem muita coisa acontecendo, né? Então, com tudo isso acontecendo, acaba que, né, a gente tem essa volatilidade, né, ou então tem mesmo, né, o mercado andando de uma forma até mais lateral, ficando mais ressabiado, ficando mais, né, conservador. Eu trago, né, até vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente iniciar. Vamos lá. Então, isso aqui é o título, né, da nossa live de hoje, né? Então, na tua opinião, né, o que está precificando, né? O que está precificando o mercado aí? Entra aí no chat, né? Comenta, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo. Se você está gostando aí dos nossos conteúdos aí de segunda, de fechamento, traz mais gente aí para assistir, né? Que eu acho que a gente tem muito a melhorar ainda, mas a gente vai trazer aí conteúdos que são de suma relevância, tanto para você no teu educacional, né, no teu conhecimento, aumento de conhecimento, né, como a gente sempre fala aqui, uma brincadeira que eu sempre faço, né, o conhecimento está disperso na sociedade. Então você pega aí, né, vários canais, você vai colocando tudo dentro do teu operacional, de maneira que você aprenda aí cada vez mais. Então o que eu trago hoje é justamente isso, né? Então, o que está precificando? E eu trago sempre, né, esse indicador aqui, esse termômetro aí do mercado, né, que é o Fear and Greed, né, Index, né, ou seja, o indicador de medo e de ganância, né? Então, a gente viu aí há pouco tempo atrás o mercado estava extremamente apreensivo, extremamente medroso, porque não sabia. O mercado, gente, não gosta de incerteza, né? Então, quanto mais incerteza a gente, né, repara, a gente vê no mercado, ele fica, né, daquela, né, não vai para cima, não vai para baixo, então, né, fica naquela volatilidade muito alta, ele não pega uma tendência clara, né, que a gente costuma falar. Então é isso aí que a gente precisa, né, ficar atento. E agora o mercado, então ele entrou numa fase aqui de greed, né, ou seja, o mercado está com apetite ao risco, né, ele está ganancioso, vamos dizer assim, e está aumentando cada vez mais, né? Está vendo esse termômetro aqui? Ele, há semanas atrás, vocês veem que eu sempre trago ele, né? Ele estava chegando aqui, ó, uma semana atrás ele estava no 58, ele já se aproxima aqui de 75, né? Há um mês atrás ele estava no medo, lá no 28, né? Então, para você ter ideia, o mercado estava trabalhando aqui nessa região de 28, né? E agora ele já está trabalhando no 70, né? Próximo de 75, está no 70 agora, né? E estava uma semana atrás no 58, né? Então,
né? Fechou lá no 67, foi o previous close, né? O anterior. Então tá vendo aí que, né, esse apetite aí tá cada vez maior. Então, prosseguindo, hoje a gente teve um dado aí que foi bem importante, né, que é o dado aí de o índice Empire State de atividade industrial nos Estados Unidos, né, que é um dado aí que ele veio totalmente aí diferente do que a gente estava esperando, né? A gente tinha uma projeção dele vir negativo e ele acabou vindo muito positivo, né? Veio 10,80. Então, o que significa isso daí, né? Grosso modo aqui, eu vou fazer um breve resumo. O índice de atividade industrial de Nova York, ele mede a saúde econômica do setor de fabricação, né? Através de um levantamento de cerca de 200 fabricantes lá no estado de Nova York. Né? O valor acima de zero, ele vai indicar uma melhoria das condições. E abaixo de zero, ele indica, né, uma piora nas condições. Então, era esperado, né, que esse valor viesse negativo. Portanto, contudo, ele veio, né, bem aí positivo, ele veio 10,80, né? Então, valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivo alto para o USD, para o dólar, enquanto valores inferiores esperados devem ser considerados negativos e baixos para o USD, aí, que é o dólar. Então, né, um dado aí. Por que, né, até o título aí do nosso conteúdo do dia de hoje, da nossa live do dia de hoje, é isso. O que está precificando? Né? Então, logicamente, o mercado americano, o Fed americano, o Banco Central americano, está de olho nisso. Né? Como é que está, né, o setor de indústria, setor, né, de consumo? Está na hora de parar os juros, está na hora de dar mais um aumento e depois, né, mais um aumento do mesmo tamanho. Então, tudo isso está sendo observado. Né? E os outros bancos centrais, bancos europeus, banco daqui, o nosso, né, o Banco Central aqui do Brasil também, a gente acaba tendo, né, esse termômetro aí dos Estados Unidos. Né? Como a gente sempre fala, é a locomotiva do mundo. Né? A gente tem aí o maquinista, né, o grande aí DXY, que é o dólar, aí, a cesta de moedas perante o dólar, que sempre dá o tom diário. Então é uma das coisas que eu, né, a primeira coisa que eu olho aí quando eu acordo é o petróleo, né, a mãe das commodities, e o DXY, para ver, né, em que tom, como é que os mercados vão abrir. Né? A gente vai ter aí alguns dados bem importantes na noite de hoje, aí, lá na Ásia também, já vou trazer aí para vocês. Então, isso aí foi o dado do dia de hoje. Então, ficando ali com o pé atrás aí com relação ao Fed, ele olhando esse número, ele, opa, será que está na hora já desses juros pararem, né, desses juros caírem? Então, é para ficar esperto aí quanto a isso. A gente teve isso aqui, né, uma neve lá nos Estados Unidos que ajudou o milho a se valorizar em Chicago nessa segunda-feira. Né? Então, a gente que opera commodity, né, gente, a gente tem que ter em mente que a gente pode ser operador e ser investidor de muitas coisas. Né? O mercado ele é um mundo, gente. Ele né, é um universo aí muito grande. Às vezes a gente olha aqui, só vê as ações aqui da nossa B3. Não. Tem o mercado Forex, tem o mercado asiático, o mercado europeu, tem o mercado de commodity. Não, então tem muita coisa para ser observado, para você operar, né? Para entrar numa operação, fazer um swing trade, ou via opções, ou via contrato futuro, que é o que a gente faz aqui no milho. Eu vou mostrar depois aí o gráfico aí do milho, como a gente opera lá em Chicago. Então, a gente opera em dólar, né? A gente ganha em dólar. Então, tem que abrir um pouco essa cabeça aí. A forma de operar, ela é a mesma, né, em vários ativos aí. Então você tem um operacional, você olha uma média móvel, olha uma tendência e você vai aplicar isso no ativo. Né? Então, às vezes, você tem que ser especialista no ativo, aí você só olha para ele. Então, se ele tiver ruim, tiver lateral, tiver sem tendência, aí você fecha e não vai fazer mais nada, né? Não vai investir, não vai operar. Então, não é assim, gente. A gente tem que olhar e ver, eu quero ativos que estejam em tendência de alta. A gente viu essa notícia do milho, né? Então, a gente viu que o milho ele ia estourar, né? Com essa notícia aí, com, né, uma notícia de clima, né, principalmente, que mexe muito a sazonalidade, clima, né, as áreas ali, mexe muito aí com soja, com milho, isso aí que a gente tem que ficar sempre atento. Criptomoedas também, que, né, outro termômetro aí que a gente traz sempre, né, Bitcoin principalmente, Ethereum, né, então o Bitcoin acabou perdendo o patamar ali do 30 mil, depois a gente vai olhar o gráfico, fiquem até o final aí para a gente dar uma olhadinha no gráfico, e o Ethereum e outras cripto também recuaram nessa segunda-feira, né. A visão aqui do analista da Quantz e Crypto, né, na valorização do BTC deve fazer com que outras criptomoedas também se valorizem frente ao Bitcoin. Né? Então, tem aí algumas visões aí dessa valorização também, né, não só do Bitcoin, mas também do Ethereum.
A gente teve aí também 3R Petróleo, né? Vou trazer também o gráfico aí para vocês. Então, quem está posicionado, deixa nos comentários. Pô, Red, eu tenho posição em 3R Petróleo, né? Hoje aí teve uma queda muito grande, né? Sabe o que fazer, ou já fez, ou já saiu de posição. Então, deixa aí no comentário. E se ela ainda oferece, né, alguma oportunidade, né? A gente sabe aí que é as juniors, né? As petroleiras juniors aí que não são a Petro 3 e Petro 4, que aí a gente acaba falando aí de PetroRio, 3R Petróleo, né? E acaba falando delas aí diariamente. Então, o que aconteceu, né? Ele liderou as quedas aí nessa segunda, ele chegou até por volta de 15%, portanto, faltando menos de uma hora para o pregão, né? Há pouco tempo atrás agora, que a gente está gravando. E o movimento ocorre depois que a Petrolina anunciou um aumento de capital de até 900 milhões. A notícia levantou dúvida entre especialistas sobre o potencial de diluir, né, de diluição dos acionistas, o tamanho do desconto nas ações de oferta. Né? Então a gente vai olhar isso aí no gráfico, né? Não vamos se ater tanto aí a essa parte dos fundamentos, mas esse foi, né, a notícia que acabou aí mexendo no preço da 3R Petróleo. Mas teve o lado positivo, né? Acabou que a Petrobras aí, né, foi o lado positivo aí do Ibovespa, e as ações, né, acabou subindo aí 1,26%, né? Até o momento ali estava subindo até 1,26%. Então, Petro aí teve no dia de hoje, né, pessoal? A gente tem que olhar, é uma coisa aí que é bem interessante da gente estar atento, né? O que é? A gente olhar que, opa, Petro está subindo. Aí você olha aquele dia, pô, vou comprar Petrobras, né? Vou encher o carrinho, vou comprar Petrobras. Não, calma, fica tranquilo, né? Fica tranquila. A gente tem que olhar primeiro qual o cenário macro, né? Às vezes foi um dia atípico, né? Uma notícia que saiu. Lembra que a Petrobras é muito atrelada ao governo, é uma estatal, né? Parte dela. Então, você tem que estar, né, de olho nisso. Outra coisa lá fora, né? Como é que está o petróleo lá fora? Né? O petróleo está caindo, está subindo. Olhar principalmente o petróleo Brent. Vou olhar o bico aqui rapidamente. Vamos lá. Então, nessa segunda, a companhia estatal anunciou a redução de 8,1% no preço médio do metro cúbico do gás natural vendido para a distribuidora. Na verdade, isso daqui que, né, deu essa saltada aí no preço da Petro. Aí, falando um pouquinho de orçamento, né, gente, que a gente não pode deixar de lado. E, porra, você opera a notícia, fica olhando notícia. Gente, na verdade, para a gente tomar, né, uma posição, para a gente, tanto no intraday ou para investir no longo prazo, a gente não vai olhar notícia. Mas aí eu, como no papel de analista, né, trazendo para vocês aqui a parte educacional, né, até a parte de recomendação, eu preciso estar antenado em tudo. Eu tenho que saber de tudo e mais um pouco. Né? Então, eu acabo fazendo um resumão e trago isso para vocês. Né, que até porque, né, aí na tua família, às vezes você senta para jantar, pô, pai, mãe, pô, o que foi isso? Né, o filho ali pergunta, né, ou então, né, o teu pai, a tua mãe, né, o teu cônjuge acaba perguntando sobre alguma coisa, e, porra, o Reg falou isso lá na live. Né, o que está acontecendo é que, né, a ministra apresentou a LDO com uma previsão de déficit zero em 2024 e espaço de 172 bi condicionado ao arcabouço fiscal. Né? Então, essa aí foi a grande notícia do dia de hoje. Então, esse projeto de lei de diretriz orçamentária de 2024 foi enviado ao Congresso, né, na última sexta-feira e considera cenários aí sem o novo marco fiscal. Então, esse projeto, né, gente, de 2024 ele vai trazer dois cenários. Um com o novo marco fiscal aprovado e outro com a vigência do teto de gastos. A indicação do Ministério do Planejamento e Orçamento, o MPO, né, para as despesas públicas no ano que vem supera 172 bi. Ok? Os valores esperados como limite para a regra do teto prevê que a variação de gastos de um ano para o outro não pode superar a inflação acumulada no período. Vamos lá, para resumir essa história. Caso o arcabouço fiscal não seja aprovado, esse será o montante que ficará fora do que estabelece o teto de gasto. Está dando para entender aí o racional? E que, portanto, terá de ser cortado e excepcionalizado por instrumentos como a edição de crédito extraordinário, como ocorreu nos últimos 3 anos. Então, por que isso daí é importante, né, gente? Porque, às vezes, uma notícia dessa, você está ali, né, tá operando no intraday, ou então está posicionado num papel, e acaba que uma notícia dessa aí, né, degringola, né, e você não sabe de onde está vindo ali. Eu sou investidor de longo prazo, né, então, será que isso aí não vai mexer, né, na tua carteira, ou parte dela, se ela não estiver bem diversificada, dependendo aí
né? Então, isso tudo aí você tem que ficar antenado, né, nessa questão também de fisco, né, da questão fiscal, que a gente tem que ter também uma preocupação. Vamos para a Petro novamente, né? Então, Petrobras aí tem um ganho consistente, Vale e Eletrobras aí cai, e 3R Petróleo, como a gente viu, né? O Ibovespa acabou recuando à espera de um arcabouço e o dólar acabou subindo aí no dia de hoje, né? A gente vai já olhar o gráfico aí. Então, fazendo um breve resumo, né? O Ibov recuou 0,25 aos 106 mil pontos, enquanto o dólar comercial subiu para 4,93, né? Vocês estão acompanhando aí a minha saga aí lá no meu Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, no TikTok, né? No Twitter, me siga lá também, né? Que eu posto aí diariamente aí conteúdos, né? Segue a gente aqui, tanto aqui no canal, segue a Capitaliza ali no canal principal também, nas redes sociais, que você vai ver aí que está sempre tendo, né, bastante conteúdo bom, pessoal, conteúdo ali de bastante qualidade aí para vocês. Então, né, com a previsão desse déficit zero aí para 2024, espaço de 172 bi condicionado ao arcabouço fiscal que deve ser entregue nessa terça-feira. A ação da Petro se destacaram nas altas, enquanto Vale, Eletrobras e 3R Petróleo acabaram, né, recuando aí após anunciar aquele aumento de capital. Então a gente viu aí, né, o doleta aí, né, o real aí se valorizando, né, na verdade no dia de hoje desvalorizou um pouquinho, mas a gente está vendo aí que a nossa moeda aí tá seguindo, né? O realzinho está seguindo aí. Vamos tentar manter esse patamar e agora que perdeu esses R$ 5, que assim seja, né? Que ali fique e não volte mais aí, porque é uma tendência aí desse novo governo, né, gente? Um dólar um pouco mais baixo, uma taxa de juros aí um pouco mais alta. Então aí o dólar interrompeu nessas 4 sessões aí de queda, fechou numa alta de 0,44, mas segue abaixo dos R$ 5. Investidores domésticos aguardam a apresentação formal do projeto do arcabouço fiscal, né, do governo ao Congresso Nacional. Então a gente agora, vamos para o gráfico, né? Bora para o gráfico e deixa aí nos comentários aí, se eu não tiver comentado alguma ação que você queira que a gente olhe aqui, que a gente fale, né? A gente vai trazer aí na nossa próxima no nosso próximo encontro. Então vamos lá para o gráfico, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos começar aqui primeiro com o Ibov, né? Vamos começar com ele aqui, até para a gente olhar o cenário. Vamos lá compartilhar novamente. Então vamos lá. Ibov, né, gente? A gente está vendo aí o que é interessante aqui. Regi, que diabo de desenho, de linha, de tudo isso aí que você, né, coloca aí no gráfico que acaba, parece estar confuso. Então coloca isso aqui até para fins de estudo, né, gente? A gente viu que dias atrás aí, né, o Ibov ele fez essa shooting star aqui, que a gente chama, né, esse padrão de candle aqui, que é o chamado shooting star. Deixa eu botar uma caneta aqui para ficar melhor aqui para vocês. Aqui, vamos lá. Aqui, pessoal, então ele montou esse padrão, né? O padrão do shooting star, bem aqui. E aí a gente falou, pô, vamos esperar fechar, né? Então ele fechou ali no dia, aqui estamos no gráfico diário, 2 dias atrás, né? E agora, né, ele veio trabalhar, ele fez esse candle aqui onde entrou bastante compra, né? Aqui a gente tem a média de 50 períodos, né, que a gente sempre coloca no gráfico, 50 períodos, 125 e 200, né, são médias aí que o mercado respeita bastante, ou seja, essa shooting star ali foi justamente na média de 200, essa média pontilhada aqui de cima, né, então também ele acabou respeitando aqui a média de 100 que está passando aqui. Então o Ibov, se a gente olhar pelas médias móveis, né, ele está embolado aqui nas médias, então ele está entre a média, hoje ele fechou entre a média de 50 e de 100 período e a de 200. Né? A gente precisa que ele vença essas duas médias aqui, ou seja, venha trabalhar acima dos 107 mil pontos, né? E acima, e vai buscar lá os 108.158. A partir disso, né? Isso aqui pode ser até um movimento aqui, porque ele fez esse pivô de alta aqui, né? Ele estava caindo, fez o pivô, rompeu, e agora ele pode ser que ele recue aqui, esse throwback aqui até o pivô que a gente costuma falar. Né? Então pode ser que ele venha aqui novamente, né, testar, né, essa região aqui que é a média aqui de 50, de 104 mil, 104.500, né, pode ser que ele recue mais um pouquinho para voltar a subir, né? Então isso aí que a gente está aguardando.
Em volume aqui também abaixo da média, né, que é algo aí que a gente não gosta também, de gosta de volume alto, volume acima da média. Né, um dos princípios aí da análise técnica, né, gente, para acompanhar a tendência, tem que vir seguido aí de volumes, né, volumes mais altos aí. Né, vamos olhar aqui, né, o índice futuro, né, o índice futuro hoje também foi ruim de trabalhar, né, então preferimos aí até ficar de fora, né, aqui volume muito baixinho, né, muito confuso, bastante pavio, né, então bem difícil de ser operado, né, então dá para operar, deu algumas oportunidades, mas é um dia ali, né, como a gente viu aí dias bons aí para serem operados, hoje não foi um dia desses. Prosseguindo aqui, né, vamos ver até Itaú, né, que é os bancos aí que vocês sempre estão pedindo, também aqui no gráfico diário, né, Itaú trabalhando aqui acima das médias, da média de 125, média de 100, média de 50, média de 200. Então, Itaú aqui é o papel, né, que pode vir aqui testar novamente, né, aqui esse topo aqui, né, que na região aqui de 26,37 e na região aqui mais alta aqui, né, lembra que é uma região, tá, pessoal? Não é um ponto específico, mas entre 26,37 e 26,67 é a região aí que Itaú pode vir buscar, né? Então, ainda um upside aí de pelo menos aí mais 2,5%, 2,60%. Mas o volume está baixo, né? Olhando aqui o estocástico, ele já está numa região também sobrecomprada, né? Mas olhando o IFR, né, que é um outro indicador que a gente olha, ainda tem também upside para subir mais um pouco, ok? Vamos olhar aqui, né, o Doleta, logicamente. Então, o Doleta hoje aqui acabou subindo, né? Estou aqui no gráfico Renko 4R, que é um dos gráficos aqui que a gente gosta de operar, né? Então, aqui o Doleta aqui com esse volume no dia de hoje, né? 0,64 aqui, dólar futuro. No dia de hoje acabou subindo um pouco mais, tá certo? Vamos olhar lá 3R Petróleo, né? Que foi aí o grande drive aí do dia de hoje, né? Vamos dizer assim. Vamos botar aqui no diário. O 3R Petróleo aqui com esse volume alto, né, por causa da notícia, né, pessoal? Mas aí o que aconteceu? Ela voltou, né? Se você para olhar, apesar da queda toda no dia de hoje, ela volta para uma região aqui de suporte, né? O que é essa região aí, Regis? É justamente essa região que ela tem aqui, ó, esse suportinho dela aqui. Então ela caiu e respeitou nessa região de suporte aí, que é esses números aqui, ó, 27, aqui a região de 26,72, 27,19, né? Acaba que nessa região aqui, vamos ver como é que se comporta amanhã, mas geralmente entra compra, né? Então é uma região, por isso que a gente colocou lá, pô, tá bom para comprar, tem que esperar, né, pessoal? A gente precisa de um padrão aqui que realmente vai entrar comprador. Por enquanto, a gente tem um volume muito vendedor, né? Que foi até por causa da notícia de hoje. A gente tem o IFR ainda, né? Aqui apontando para baixo, não chegou em região de sobrevenda ainda, ou seja, tem espaço para cair ainda mais aí a 3R Petróleo. Então tem que ficar esperto, né? Então, para quem está posicionado nela, ver aí até o tamanho que você aguenta aí nessa queda, né? Vamos ver a Petrozinha aí, que hoje, né, deu o ar da graça, apesar de ter dado o ar da graça, tá, gente? Não fiquem tão animados aí com Petrobras, tá? Porque eu acredito no cenário de queda aí de Petrobras, tá? Então, por quê? Diante aí de todo o cenário do petróleo, né, de cenário aí também que está tendo aí do governo, né, das narrativas aí do governo, então pode ser que Petro, né, volte a cair, até porque ela vai testar novamente aqui uma região de resistência, né, que é aqui em 26,70, 26,71, depois ela pode vir aqui, lembra que é região, tá, gente? Novamente, onde ela testou aqui, o preço segurou 27,39. Então, é uma região aqui que ela vai, né, já está chegando próximo, então não tem muito upside aí para a Petrobras. Em contrapartida aí, né, para baixo, né, a gente tem aí, pelo menos, se ela retornar a média de 200, né, com 4,60 de baixa, voltar a ver o up do mercado aqui a 6,18 de baixa, né, e se vier testar, né, a média aqui de 100 períodos, mais 6,82 de baixa. Então a gente está com mais viés aí, mais, né, upside aí para ela, na verdade, downside, né, para a Petro, né, na ponta vendida, né, porque agora ela vai encarar uma região de resistência, precisa testar essa região para realmente, né, a gente ver se vai ou não vai. Então está muito mais atrelada a notícia Petrobras, né, gente?
de ver que sai aí essa questão do gás, ela vai e sobe, né? Tem o petróleo, então tem outro ruído lá em Brasília, ela vai e cai, né? Então precisa ter um cuidado aí especial, se você quer realmente carregar a Petrobras ou se você vai querer, né, ela no sentido de trade, né? Vai tradear a Petrobras. O que a gente teve aqui, né? No dia de hoje, minério de ferro, né? Também teve aqui lá em Hong Kong, né? Uma leve alta, Bitcoin aí acabou caindo, como eu falei para vocês, cerca de 3% de queda, né? Trabalhando aí no patamar agora de 29.550, né? O dia de hoje aí teve essa queda, mas ele está bem longe das médias, ainda continua nessa tendência aí de alta o Bitcoin, né? Ele pode corrigir na média, está com uma média de 21 aqui, né? Vamos botar uma média mais curta, uma média de 9. Quando a volatilidade está muito alta, né, a gente acaba colocando até uma média um pouquinho mais curta, né? Deixa eu colocar aqui uma média exponencial curta, até para a gente ver aí até onde o Bitcoin, né, ou outros ativos aí podem vir trabalhar. Então ele está trabalhando justamente na média móvel de 9, né, de 9 períodos aí. Então é uma média aí que principalmente pega o curto prazo. Então vamos ver qual vai ser o comportamento dele, que padrão que ele vai deixar, né? Vamos ver o Ethereum aqui, mesma coisa. O Ethereum ainda é um pouco mais distante aí da média mais curta, mas também trabalhando em tendência de alta. E o que é importante, gente, aqui que é um mercado que eu gosto muito, né? Talvez o mercado que eu mais opere atualmente, o mercado de Forex, né? Pares de moeda. Isso é muito importante, gente. Aqui que está o dinheiro. Né? O dinheiro é um mercado trilionário ali, onde tem muita liquidez, onde, né, muita gente operando esse mercado aí. Né? Então a gente vê aqui, né, no dia de hoje aí o dólar, né? O dólar teve força aqui. Deixa eu botar um heatmap aqui para vocês, né? Até para a gente. Então a gente vê aqui, ó. Isso daqui é o dólar. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor. Então, isso aqui, ó, o dólar perante as outras moedas aí no mundo. Então, o dólar hoje, praticamente, né? Se a gente contar o rublo aqui só, né? O resto ele trabalhou bem melhor, performou aí perante as outras moedas, bem melhor o doleta no dia de hoje, bem forte. Né? A gente está vendo aqui, né? Gasolina que teve uma queda, né? No dia de hoje, né? O petróleo aqui também caiu, né? Tanto o Brent quanto o WTI. Né? A gente olhando aqui, eu já vou mostrar o gráfico para vocês. Lá do milho, lembra daquela particularidade lá do milho com a questão climática? Né? Então a gente teve aqui, né, cacau, café, né, as commodities aqui trabalhando no terreno positivo. Né? A gente teve aqui o milho, né, com essa tendência de alta aí no dia de hoje, com mais de 1%. Né? O açúcar também, que está bem atrelado ali ao petróleo. Então, a questão de alumínio também teve uma breve queda, né? Níquel também um pouco de 0,5% de alta. Metais preciosos aí que a gente está monitorando aí diariamente, principalmente aí com aversão ao risco e ativos de refúgio, né, que é ouro e prata, né, gente? Então hoje aí teve uma ligeira queda aí, tanto o ouro quanto a prata. Vamos ver nos gráficos agora, né? Olhando aqui o gráfico aqui, primeiramente do milho, né? Tá vendo aquela notícia lá que a gente viu, né, da questão, né, da climática lá nos Estados Unidos? Olha o milho aqui, ó, como é que disparou. Tá vendo? Tá longe da média 9. Ou seja, não tem o que fazer. Se você não entrou aqui quando ele fez o rompimento de média, que foi nesse ponto aqui, né? Então, quem pegou aqui a operação, né? A gente viu aqui, conseguiu ver, a gente acabou não entrando, né? Ficamos de fora, mas, né, com um minizinho aqui, você já conseguiu operar aqui no contrato futuro cerca de $35, tá, gente? Tem uma volatilidade aí de mais de 1% aí no dia de hoje aí do milho, né? A gente viu ali até pela notícia. Vimos o ouro aqui agora, né? Vamos no ouro, né? O ouro está forte aí, trabalhando sempre aí acima dos 2.000 dólares a onça Troy, mas hoje ele acabou recuando um pouco mais. Silver aqui, prata, né? Pratinha aqui, outro metal precioso aqui, que também é reserva, né? É ativo refúgio. Também hoje trabalhando aqui uma ligeira baixa, tá bom? O petróleo, né, que a gente acabou olhando, a gente vai ter dados chinês hoje, né, eu vou mostrar o calendário aqui para vocês. Vai ser bastante importante para ver como é que vai se comportar essas commodities, tá? Minério de ferro, petróleo, como é que vai abrir os mercados amanhã, principalmente aqui nas Américas, né? Então, esses dados chineses vão sair daqui a pouco, tá bom, pessoal? Até vou olhar aqui, ó, o calendário. Então, tá aqui esses dados da China, né? Vão sair aí por volta de 11 horas, né? Então vai sair aqui investimentos em áreas urbanas, produção industrial, vendas de retalho, PIB. Então todos esses dados aqui
da China saindo no dia de hoje. Tá bom, pessoal? Então, trouxe aqui em 30 minutos um breve resumo do dia de hoje. Né? A gente teve aí, né, muita coisa, principalmente essa questão do arcabouço. Então, o que está ditando, né? Regi, então vamos responder a pergunta: o que está ditando, né, o tom do mercado? O que está precificando esse mercado atualmente? Na minha opinião, na minha humilde opinião, juros, né? Então o Fed ainda vigilante, né, como eles costumam dizer, na questão de juros, na questão de consumo, na questão de manufaturas, esse dado que saiu no dia de hoje, que foi bem importante. Se, né, vai continuar, né, ou vai ter uma manutenção e a partir de agosto, final do ano, né, ou na virada do ano, começar a derrubar esses juros. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Isso aí tá realmente dando o tom do mercado. E outra coisa, crise, risco de crédito, né? Então, dependendo aí desse socorro aos bancos, né? Bancos aí apresentando resultados ruins, bancos aí quebrando, né? Então, não tendo esse socorro adequado aos bancos, como está, né, o Joe Biden lá, o presidente americano já falou, né? Então já teve aquele socorro lá em alguns bancos, bancos grandes também, né? Não deixaram quebrar. Então a gente precisa ficar também atentos quanto a isso. Então, para mim, inflação e risco de crédito, é isso que está dando o tom do mercado. Aqui, né, no nosso quintal, logicamente, essa questão do arcabouço já foi bem pior, porque a gente tinha bastante incerteza, mas pelo menos agora as coisas estão andando, né? Estão andando para um bom caminho, para um mau caminho, aí já é outra história, mas pelo menos a gente já está vendo as coisas sendo encaminhadas. Então a gente tem esse dado chinês hoje, no dia de hoje, né? Eu já vou estar dormindo, né? Porque é 11 horas, eu durmo cedo, mas a gente vai ter aí esse dado que pode mexer bastante com o mercado no dia de amanhã. Tá bom, pessoal? Se inscreve no canal, deixa nos comentários, compartilha as lives aí. Vejo vocês na próxima semana, que sexta-feira é feriado, mas a gente tem o vídeo aí de quarta-feira, né? Um vídeo gravado com conteúdo, ó, daqui para vocês. Tchau, tchau, gente.